Bem, estas são aqui então algumas fotografias do Walking Futebol Portugal, dos torneios que vamos realizando ao longo do ano. Como eu acabei depois por dizer na minha apresentação, Portugal é o país da Europa onde se pratica menos exercício físico. Nos maiores de 55 anos, 91% nunca ou raramente faz desporto, e à medida que nós vamos avançando na idade, esta percentagem baixa muito. Ou seja, se nos maiores de 55 anos temos 91% que nunca ou raramente faz desporto, quando vamos para os 65 já anda nos 95% e por aí adiante. Por isso, isto pode ser visto de duas maneiras, pode ser visto como um problema, pode ser visto como uma oportunidade. Um problema é que as pessoas claramente não dão a importância que deviam dar ao desporto, isso é um problema, mas uma oportunidade é que a maior parte das pessoas não faz desporto, por isso temos aqui um leque muito grande de potenciais candidatos a fazer desporto nas suas várias variantes. Como eu disse há bocadinho, qualquer desporto é bom, até o mais simples de todo, que é a caminhada. E há aqui mais um estudo que fizeram imagens do nosso cérebro. Ou seja, se nós tivermos 20 minutos em silêncio, sentados no sofá, a fazer alguma coisa que estejamos parados, e a diferença do nosso cérebro após 20 minutos de caminhada, ou seja, após os 20 minutos de caminhada, o nosso cérebro está muito mais ativado do que se pelo menos estivermos parados. Por isso, o exercício mais simples que existe, que é o andar, melhora o desempenho cognitivo e pode ser fundamental para um bom funcionamento do cérebro. E aqui, fundamental, porque quando nós falamos em desporto, nós não estamos a falar só dos benefícios do ponto de vista físico, estamos sempre a falar das virtudes da estimulação cognitiva e da parte social também. Ou seja, não podemos só promover o desporto tendo em conta a parte física. Não. É a parte física, a parte da estimulação cognitiva, da estimulação do cérebro e a parte social, do convívio. Um, Tudo isto faz que, de facto, o desporto seja o melhor remédio se fosse possível. Nós falamos aqui em três tipos de desporto: desporto sénior, ou desporto então indicado para as pessoas com mais de 50 anos, o desporto adaptado, e no fundo o walking futebol é uma parte disso, é uma modalidade que é adaptada a um determinado tipo de pessoas, e depois também faz parte daquele grupo dos chamados desportos a andar, ou seja, que é também uma adaptação de um desporto em que não se corre, em que se pode andar. Ou seja, se nós quisermos levar isso de outra maneira, a caminhada já é uma adaptação da corrida, assim de uma forma muito, muito ligeira. Mas para o desporto sénior, há estas variantes: o desporto adaptado e o desporto a andar, ou o walking sport. E nós temos aqui alguns exemplos de outros tipos de desporto, obviamente não é em Portugal, isto é tirado mesmo do site do Walking Sport, ou seja, dos desportos a andar, e nós temos o rugby a andar, o basquetebol a andar, o cricket a andar, que obviamente em Portugal não tem qualquer expressão, o hóquei a andar, o netball a andar, o futebol a andar, também há o handball a andar, ou seja, no fundo há todas estas variáveis de desportos em que a grande diferença é que não se pode correr, pode-se andar. Por isso, sendo o walking futebol aquela modalidade que, obviamente, por raiz histórica, até porque o futebol é o desporto mais popular no mundo inteiro, é aquele que tem maior expressão, mas não é o único. Em Portugal já há equipas também de walking basketball e walking handball. São daqueles que eu conheço assim melhor. Mas, no fundo, qualquer desporto que faz a correr pode ser adaptado, então, para o futebol ou para o desporto a andar. Tudo isso então faz parte do grupo dos desportos a andar ou walking sport. E quando falamos em desporto sénior, claramente nós não podemos esquecer o papel fundamental que as autarquias têm tido em concreto no desporto sénior. Não falo nos outros desportos, mas em concreto no desporto sénior. Hoje em dia será muito difícil encontrar uma autarquia, uma Câmara Municipal. Nas juntas já não é tanto assim, mas nas câmaras municipais será muito difícil encontrar uma câmara municipal que não tenha um desporto, ou não tenha um programa, uma atividade de desporto sénior. Do mais simples ao mais elaborado,
mas eu hoje quase que posso garantir que todas as autarquias apresentam em Portugal um programa de desporto sénior e isso é simplesmente excelente, ótimo. E se não fossem claramente aqui, neste aspecto em concreto, as autarquias a fazerem este papel social, obviamente, também do desporto sénior, então os nossos números de atividade física entre os séniores seria, então, muito baixo. Até porque a maior parte dos clubes não tem essa sensibilidade. Os clubes estão muito virados para a formação dos miúdos, muito virados depois para a parte mais ou menos competitiva, e não há, digamos, uma sensibilidade para para o desporto sénior. Da mesma maneira que se nós formos a um ginásio, provavelmente nem 5% diria das pessoas que lá estão, se calhar nas aulas de pilates, eventualmente mais, mas se formos a um ginásio ou uma academia desportiva, não vamos praticamente encontrar séniores. Por isso vamos encontrar séniores a fazer as caminhadas, o que é excelente, mas vamos, acima de tudo, é nas autarquias, eu dou aqui o exemplo de Orem, de Cruz e de Almeirim, por exemplo, só, mas todas as autarquias têm neste momento, e isso é de saudar, algum tipo de desporto para os séniores. Ora bem, falando concretamente aqui no Walking Futebol Portugal, temos aqui o nosso site, o walkingfutebol.pt e o Facebook também, penso que a maior parte de vocês também conhecem, do Walking Futebol Portugal. Então, o que é o Walking Futebol? Trata-se de uma variante do futebol tradicional e enquadra-se no grupo, como eu já referi, dos desportos a andar e dos desportos adaptados. Destina-se essencialmente a adultos com mais de 50 anos de qualquer género, com ou sem limitações de saúde. Tem como objetivo ser inclusivo, lúdico e participativo. Temos aqui, mais uma vez, fotografias dos nossos eventos, neste caso com uma fotografia da equipa de hoje. Como eu também já referi, nós temos basicamente três tipos de desporto, de modalidades. Nos jovens, uma forte componente de formação. Nos adultos, uma componente maior ou menor, obviamente, de acordo com cada clube na competição. Quando nós estamos a falar de séniores, estamos a falar já de outro tipo de desporto, estamos a falar de um desporto recreativo, lúdico, com uma componente muito baixa de competição, em que o objetivo é claramente o lado social, o lado da promoção da saúde e este lado lúdico. Por isso, o desporto pode estar nestas três variantes: formação, competição e recreativo. O hockey de futebol tem características muito próprias. O tipo de jogadores, já estamos a falar de pessoas aqui com mais de 55 anos. A motivação também é completamente diferente dos jovens ou dos adultos. As capacidades físicas, a acessibilidade, o compromisso, a competição. Nada disso se pode comparar com o futebol tradicional. Ou seja, quando alguém passa, por exemplo, um treinador ou um dirigente passa destes tipos de formação, deste tipo de futebol, como eu disse, de formação ou competição, o hockey futebol é muito diferente nestas variáveis. A motivação, o tipo de jogadores, o compromisso, o próprio horário dos treinos, tudo isso acaba por ser diferente do treino tradicional no futebol e tem que ser, cá está, adaptado, tem que ter uma abordagem diferente por parte das equipas que pensam ou que estão a gerir o hockey de futebol, por exemplo. É muito normal, nós agora no inverno, a assiduidade dos jogadores ser muito menor do que é no verão ou na primavera. É normal. Não, eu recebo regularmente e-mails das equipas e dizer, olha, fizemos uma pausa no inverno, simplesmente não temos jogadores, ou só temos três ou quatro, porque está escuro, está frio, está a chover. Isso é normal. Um, Também é normal ter uma equipa de 12 jogadores e que na véspera de um torneio, 4 ou 5 não podem ir, porque um está doente, um tem que tomar conta do neto ou do filho ou etc. Por isso há aqui uma série de condicionantes e características que faz com que o desporto sénior, em concreto o walking futebol, tem que ter uma abordagem diferente, não pode ser tratado da mesma maneira que é o futebol tradicional. Mais uma vez aqui fotografias, cá está, do desporto sénior. Eu acho que aqui até uma das fotografias é um dos nossos participantes hoje aqui na formação. E é isto que é o hockey futebol, que é este convívio, esta partilha entre os jogadores. Os benefícios já vimos todos de manhã: reduz o risco de doenças cardiovasculares, previne obesidade, ajuda a reduzir o colesterol,
Pronto, tudo isto já vimos da parte da manhã, os benefícios do desporto. Nós temos aqui algumas variáveis do walking futebol, ou seja, o walking futebol é essencialmente para maiores de 50 anos, mas pode ser jogado por qualquer pessoa, incluindo por pessoas com algum tipo de doença ou incapacidade. Eu trago aqui duas fotografias de equipas inglesas. Como já vamos ver, a Inglaterra é onde o walking futebol nasceu e é onde tem, de facto, uma dimensão tremenda. E em Inglaterra há equipas só com pessoas que têm algum tipo já de Parkinson, que já têm sintomas de Parkinson, equipas de transplantes, pessoas que fizeram algum tipo de transplantes, ou até equipas de amputados. Okay? Mas todas elas jogam walking futebol. Também em Inglaterra e em Portugal houve um projeto, modelo de walking futebol só para diabéticos, o que cá está, o que prova que o walking futebol, apesar de ter sido desenhado para as pessoas de mais de 50 anos, ele de facto pode ser adaptado, mais uma vez, a grupos muito específicos que têm uma limitação de saúde também muito específicas. Por isso acaba por ser, de facto, um desporto para todos. Aqui depois eu vou passar, que são alguns vídeos daqui de promoção do walking futebol. O walking futebol, ou futebol a andar, surgiu em 2001 por John Coates, do Sheffield Futebol Clube, em Inglaterra, e participou no nosso primeiro congresso, e que exatamente começou a reparar que muitos jogadores com 50, 55 anos, 60 anos, continuavam a gostar de jogar futebol, mas simplesmente não tinham uma resposta para eles, porque as equipas de veteranos já eram, digamos assim, demasiado puxadas, vamos chamar assim, para aqueles jogadores. E então eu tive esta ideia, digamos, de pôr o futebol a andar para esse tipo de jogadores, ou seja, jogadores que sempre tinham jogado a bola, queriam continuar a jogar a bola, mas não havia uma resposta para eles. E então, em 2011, teve a ideia de criar o Walking Futebol, que rapidamente se espalhou por outros clubes em Inglaterra e depois pelo mundo inteiro. O Walking Futebol em Portugal nasceu em 2015, quando surgem os primeiros torneios de Walking Futebol no Algarve, e as primeiras equipas também do Algarve. A maior parte das equipas algarvias são constituídas por estrangeiros, nomeadamente ingleses, mas não só. Temos a equipa do Farense, digamos que é um bocadinho a exceção, que é constituída por portugueses, mas a maior parte das equipas do walking futebol do Algarve são constituídas por variedíssimas modalidades. Aliás, há uma, o West Eastern Algarve tem cerca de 25 nacionalidades. É um grupo grande, tem cerca de 70 jogadores e tem cerca de 20 e tal nacionalidades. Por isso, o walking futebol surge com os primeiros torneios no Algarve, que ainda torneios que todos os anos ocorrem, acima de tudo com equipas estrangeiras. Em 2017, a Fundação Benfica dá início ao seu projeto do Walking Futebol, no âmbito da sua atividade de solidariedade social. A Fundação Benfica trabalha essencialmente com crianças. Aqui com o Walking Futebol foi também o objetivo de chegar ao outro público, neste caso os séniores. Em 2018, a RUTI junta-se à Fundação Benfica para o desenvolvimento do Walking Futebol e em 2022 é criado o projeto Walking Futebol Portugal, promovido pela RUTIS e por outras entidades, de forma aqui a promover também o Walking Futebol a nível nacional. E em 2023, a própria Federação Portuguesa de Futebol também apresenta o seu projeto de Walking Futebol por sugestão da UEFA. Aqui, ao contrário do futebol tradicional, não há uma entidade que tutela a modalidade. A UEFA, a FIFA não, e as federações nacionais não supervisionam o walking futebol. Aliás, nos dois congressos que nós organizamos, isso já foi discutido, e a própria UEFA que esteve presente disse que não tem para já objetivos de criar competições de walking futebol, e que o walking futebol está muito dentro da responsabilidade social da UEFA e da FIFA, e como tal não há aqui um objetivo de, digamos, supervisionar as modalidades. De maneira geral, quem promove a modalidade são as associações nacionais e internacionais que foram normalmente surgindo. Há dezenas de regras e modelos de jogo. Não há uma regra oficial ou única e varia de torneio para torneio. Isto, cá está, pode também pode ser considerado um problema, pode ser considerado uma oportunidade. É um problema porque
não há uma regra única, e isto torna às vezes mais difícil a adaptação aos jogadores. É interessante que quando vou para torneios, no fundo tenho que me adaptar, ou seja, tem que haver aqui uma capacidade de adaptação às regras, que em alguns casos pode ser interessante, noutros casos não pode. Mas, de maneira geral, não há uma regra oficial. Mesmo nos torneios internacionais, a primeira coisa que se faz é perguntar quais são as regras que se vão utilizar, porque elas são, de facto, muito variáveis, quer a nível macro, com grandes diferenças, mas também a nível das regras mais pequenas. E isso cá está. Na maior parte das vezes é um problema, obriga a uma adaptação por parte das equipas. Aqui só apresentar algumas das organizações que existem a nível internacional. Como eu disse, são tudo organizações não ligadas à UEFA ou à FIFA, foram organizações que foram naturalmente surgindo pelo, pelos países. E também passar aqui um bocadinho por isto. Muitos países têm associações nacionais, como o Brasil, o país de Gales, Itália, Alemanha, França, Marrocos, Austrália, Canadá ou Portugal. Ou seja, já quase todos estes países têm uma associação do Walking Football, que depois vão mais ou menos se juntando a estas organizações internacionais. O Walking Football, Portugal tem contacto com todas estas organizações, nomeadamente por causa da organização dos congressos mundiais. Como eu já referi, estas associações são todas independentes, quer das federações nacionais, quer da UEFA ou da FIFA. Em Inglaterra há mais de 60 jogadores e na Escócia há mais de 400 clubes. Só para dar aqui uma dimensão do que é o walking football na Grã-Bretanha. Há também clube na América, na Ásia, na África e na Oceania. As competições são sempre organizadas em torneios e raramente em campeonatos. Não há campeonatos, há torneios. Ou seja, as equipas inscrevem-se nos torneios que querem. Não há propriamente, nestes países todos, um campeonato daquilo que nós podemos considerar que é. Até porque os jogadores não gostam de ter esse compromisso. Os jogadores gostam de jogar quando lhes apetece ou quando podem. Há dezenas de torneios nacionais e internacionais, essencialmente na Europa. Ora bem, e o que é que difere então o walking futebol de país para país, ou até mesmo no próprio país, de regras para regras? O número de jogadores, normalmente o mínimo de jogadores são 5, mas há equipas que jogam com 9 ou com 10. Aqui é a maior diferença a nível mundial, que é joga-se com ou sem guarda-redes. Em Portugal, o walking futebol joga-se sem guarda-redes, na maior parte dos países joga-se com guarda-redes. O tamanho das balizas também é variável, a duração dos jogos também varia, normalmente entre 10 minutos a 40. As equipas mistas, ou seja, há torneios só para equipas de homens, há torneios com homens e mulheres, há clubes e torneios que fazem distinção por escalões etários, vamos imaginar, há um torneio para jogadores entre os 50 e 65, depois dos 65 aos 80 e por aí adiante. Os toques na bola, também é uma diferença importante. Há equipas que podem dar no máximo 3 toques na bola. Há torneios onde se pode dar os toques que se quiser nas bolas e também nos remates na área. Há torneios que só se pode rematar na área e há outros que só se pode rematar fora da área. Okay? Estas são as principais diferenças, ou seja, aquelas diferenças macro. Depois temos diferençazinhas no pormenor. Mas estas são as grandes diferenças das regras em cada país e às vezes no próprio país há diferenças nas regras. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que a nível mundial 80% das equipas joga com guarda-redes. Nós em Portugal, volto a dizer, não jogamos com guarda-redes. 72% das equipas não limitam o número de toques, ou seja, cada jogador dá os toques que quiser na bola, e 95% das equipas remata fora da área. Ou seja, ninguém pode estar dentro da área, nem defensores, nem atacantes, e os remates têm que ser feitos todos fora da área. E só aqui para dar um pequeno exemplo do que é feito a nível mundial e de como de facto é muito difícil fazer uma única regra. Acho que isto nunca irá acontecer, por isso em cada torneio terá que saber um bocadinho quais são as regras. Ora bem, nós em setembro de 2023 o Walking Football Portugal tinha 62 equipas inscritas,
já temos mais 5, entretanto, desde setembro. Temos mais de 800 atletas inscritos, com uma média de idades de 69 anos. Ou seja, uma média aqui relativamente alta. 35% são mulheres, e fazemos uma média, este ano vamos fazer mais, o que é bom sinal, mas normalmente fazemos uma média de 10 torneios por ano, com também uma média de 8 equipas em cada torneio. Este ano, provavelmente vamos chegar aos 15 torneios neste ano, ou seja, na época 2023-2024. Já está, equipas de todo o país, um principal domínio ali na zona de Lisboa, à volta, podemos dizer, na área metropolitana de Lisboa, mas o nosso objetivo, obviamente, é ter equipas para o país inteiro. Volto a dizer, um dado curioso, 35% de mulheres, a maior parte delas nunca tinha jogado futebol na vida, e jogam, e uma média de idade de 79 anos. Se é uma média, significa que temos alguns jogadores com 50, 55 e temos alguns jogadores com 80. Aliás, o último levantamento que eu fiz, temos cerca de 15 jogadores com mais de 80 anos. Mas cá está, uma média de idade de 69 anos, 35% são mulheres. Quem é que são as equipas do hockey futebol? Ou seja, a maior parte, quase 50%, são universidades séniores, que têm as suas equipas de hockey futebol, seguido das autarquias, câmaras ou juntas, depois clubes, associações e também grupos informais. E os grupos informais aqui são pessoas que se juntam, sem ligação propriamente a nenhuma associação, e jogam. Pronto. Nós à tarde, quando for falar, quando o IPJ apresentar a sua comunicação, irá provavelmente falar do clube de praticantes, que é algo que pode ser muito interessante exatamente para estes grupos informais. O clube de praticantes, que é algo que está na lei, que está previsto, pode ser muito interessante para este grupo de pessoas que quer se juntar, mas não junta-se, mas não faz parte propriamente de uma organização. Por isso, em Portugal, as equipas de hockey de futebol são essencialmente universidades séniores, autarquias, clubes e associações, que são o número de equipas. Ora bem, as regras do hockey futebol Portugal, elas estão a ser definidas em alguns pormenores, porque há alguns pormenores que precisam claramente ser definidos. Cá está a tal micro, como eu disse, ali mesmo no pormenor, mas grosso modo, as regras do hockey futebol Portugal são: não se pode correr, não ter os dois pés no ar ao mesmo tempo. Toda a gente que jogou hockey futebol sabe que isto às vezes é muito complicado, ou o próprio jogador fazer, ou quem está de fora ver se está a correr ou não. Isto é difícil, mas cá está. Até porque às vezes há jogadores que têm uma passada larga e dá a sensação que vão correr. Pronto, obviamente que é que o processo mais complicado é o próprio jogador evitar correr e quem está a ver, e quem está a ver, saber se ele está a correr ou não. A bola não pode subir acima da cintura, normalmente 1 metro, 1 metro, e ninguém pode estar dentro da área. Nós jogamos com equipas de 6 jogadores, equipas mistas, equipas que têm guarda-redes. A duração dos jogos, normalmente, quando é nos nossos torneios, cada jogo tem 10 minutos e normalmente cada equipa joga 4, 5 jogos. Os torneios são essencialmente lúdicos. O tamanho das balizas é 1 por 3, ou seja, metade de uma baliza de futsal ou de handball. Não há limite de toques por jogador. E as equipas são mistas e também sem escalões etários. Não fazemos divisão em escalões etários. E os remates são todos fora da área. Ninguém pode estar dentro da área do campo. Ou seja, grosso modo, estas são as regras do Hockey Futebol Portugal e são também as regras da FNDD, que é uma das mais antigas organizações europeias de Hockey Futebol. As balizas são estas. Normalmente nos nossos torneios nós pegamos nas balizas, colocamos uma faixa e a baliza fica, digamos, vedada. Cá está, fica com 1 metro de altura por 3 metros. Outra opção que também já se faz nos torneios é simplesmente pôr a baliza no chão, como está na fotografia, e aí acabamos por alcançar exatamente o mesmo objetivo, que é ter uma baliza de 3 metros por 1 metro. Há algumas equipas e alguns clubes já mandaram fazer mesmo balizas próprias para o hockey em futebol. Então, aqui não há necessidade ou de colocar a faixa ou de pôr a baliza no chão.
qualquer uma destas soluções é perfeitamente viável para os torneios. Ou a faixa, pôr a baliza no chão, ou ter a sua própria baliza já com as medidas oficiais. Os equipamentos, o que nós pedimos é que as equipas joguem com equipamento igual, pode ser do mais simples, cá está, uma t-shirt só, podem ter aqui já o equipamento já mais profissional, digamos assim. Ou seja, também não há grandes exigências, a exigência é que toda a gente jogue com os equipamentos iguais. Como eu disse, podem ser do mais simples ou já mais profissional. Normalmente o campo ou é interior ou é exterior, de preferência em relva sintética ou natural, normalmente com 40 metros por 20 metros, com uma área de 3 metros em frente à baliza. Normalmente nós, no inverno, há equipas que jogam em pavilhão. O pavilhão, quando tem um piso normal de pavilhão, torna-se um bocadinho mais complicado e mais perigoso de jogar por dois motivos. A bola corre mais rápida, por isso há logo tendência ao próprio jogador tentar correr e desequilibrar-se, e quando cai, como é piso de pavilhão mais duro, a probabilidade de se magoar também é maior. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns torneios em pavilhão e quando as pessoas caem acaba por ser complicado, além, como eu disse, da bola correr mais rápida. Por isso o ideal, e quando é possível, é jogar sempre em relva sintética ou em relva natural, porque a bola corre mais devagar e em caso de queda sempre amortece. Eu tenho aqui exemplo de dois campos cobertos, mas como tem relva sintética, torna-se mais fácil jogar. Mas é possível jogar em campos interiores ou campos exteriores. Aqui, este é o, digamos, o equipamento oficial do Hockey Futebol Portugal, que é tipo o equipamento da seleção nacional, neste caso a seleção nacional não oficial do Hockey Futebol. Os nossos torneios, como eu já disse, nós já fizemos mais de 40 torneios desde 2018, são essencialmente lúdicos, não há classificação. Nós nunca temos a classificação, toda a gente recebe as mesmas medalhas, toda a gente recebe as mesmas taças, não fazemos competições, digamos, de competição. São organizadas por proposta aqui do Hockey Futebol Portugal ou pela equipa, deve ter entre 4 a 12 equipas, nós também já chegamos à conclusão que 12 equipas é o máximo por torneio. Os torneios normalmente correm de manhã, com uma duração média de 3 horas, depois à tarde normalmente há uma parte de convívio, e como eu disse, cada jogo dura normalmente 10 minutos e cada equipa faz 4 a 5 jogos. Só há um torneio competitivo por ano, que é em julho, que é a Taça Nacional do Hockey Futebol Portugal, que se junta, que é jogada no mesmo dia do torneio nacional final, e esse é o único competitivo que nós temos, que então aí sim entregamos uma taça nacional às equipas que quiserem participar nessa competição. E aqui uma nota interessante, nós já fizemos alguns estudos em que concluímos que um atleta anda em média 3,5 km por torneio. Ou seja, parecendo que não naquela manhã a pessoa faz a andar entre os treinos e a própria competição, faz uma média de 3,5 km por torneio, o que já é um bom passeio, digamos assim. Aqui há alguns dos torneios. Este foi o torneio o ano passado, o torneio final, que foi no Jamor. Este ano, em princípio, o torneio final será em Rio Maior. Depois temos aqui o outro cartaz do torneio que foi em Guimarães. E pronto, aqui estão, neste caso a equipa que aqui está é da Rio do Moro. O que é que o Hockey Futebol Portugal faz? Elaboramos as regras e os regulamentos, fazemos o registro das equipas, organizamos os torneios, organizamos a Taça Nacional, cá está, a fotografia do ano passado, que foi a Portela que ganhou. Fazemos a formação online e presencial, como estamos a fazer agora, criamos manuais e material de apoio. Vocês vão receber, além aqui das apresentações, irão receber algum material dedicado ao desporto sénior, algum foi feito por nós, mas outro feito, por exemplo, pelo IPDJ. Agregamos apoios e equipamentos para as equipas e participamos em eventos internacionais. Ora bem, como é que se cria uma equipa de hockey e futebol? As entidades promotoras, como eu já referi, podem ser associações, empresas, escolas, autarquias, clubes, universidades sénior, ou seja, qualquer entidade
pode criar uma equipa de hóquei futebol, ou até pode ser um grupo informal. As equipas devem ter entre 8 a 25 elementos, homens ou mulheres, com mais de 50 anos. O treinador deve ser alguém ligado à área do desporto, pode ser voluntário ou remunerado, isso depende, mas convém que seja sempre alguém com formação na área do desporto e da atividade física. Devem fazer 1 a 3 treinos semanais, cá está em campo exterior ou em pavilhão. A participação dos nossos torneios é facultativa, ou seja, uma equipa que participe, que faça parte do Hóquei em Futebol Portugal, não tem que ir a todos os torneios, vai àquele que pode ir ou que quer ir. A inscrição no Hóquei em Futebol também é gratuita. Os atletas pagam entre nada a 12 a 15 euros por mês, digamos assim, porque é uma pergunta que me fazem frequentemente. Mas quanto é que os atletas pagam? Isto depende de cada clube, de cada autarquia. Ou seja, há atletas que não pagam nada, que é gratuito. Há atletas que, por facto de andarem na Universidade Sénior, também já não pagam, digamos, a mensalidade da Universidade Sénior, não pagam mais nada. E depois há jogadores que pagam especificamente por cada jogo que fazem, ou cada torneio que vão. Isto aqui nós não temos que, não interferimos, isso aqui depende de cada jogador. Não é necessário fazer registro de atletas, nem pagar qualquer taxa para inscrever os atletas no Hóquei em Futebol Portugal. É obrigatório, sim, todos os atletas terem um seguro de acidentes pessoais. Isso é absolutamente obrigatório. Compete a cada equipa garantir que os seus atletas têm o seguro de acidentes pessoais. Por exemplo, o do Hóquei Futebol Portugal, custa 6 euros por ano, por atleta, sem limite de idade, até porque alguns seguros põem essa limitação. O nosso, fica aqui a título de exemplo, custa 6 euros por ano, por atleta, sem limite de idade. Ó Luís, peço desculpa, posso colocar uma Força, questão? força. Quem já está em uma equipa da Universidade Sénior, por exemplo, que já tem o seguro da Universidade Sénior, esse seguro Já dá ou é está necessário fazer incluído. um suplementar? Não, já está incluído. Já está incluído, ok, obrigada. Sim, uma boa pergunta. Ou seja, as equipas que fazem parte de uma universidade sénior e que tenham o nosso seguro normal, já têm a prática do hóquei em futebol incluída. Está lá mesmo, foi uma coisa que nós fizemos há 2 ou 3 anos, lá na Apólis, incluir mesmo o hóquei em futebol. Como organizar torneios? Bem, para avisar que nós já não temos grande capacidade para organizar mais torneios em 2024, ou seja, na época de janeiro a junho já temos praticamente os torneios todos marcados, mas uma equipa interessada deve nos contactar. A data é escolhida entre a equipa e pelo Hóquei em Futebol, na semana ou ao fim de semana. A maior parte dos torneios são durante a semana. As regras são do Hóquei em Futebol Portugal. Nós fazemos a divulgação e a recolha das equipas. Cá está, o torneio deve ter entre 4 a 12 equipas. Normalmente utilizamos de 2 a 3 campos em uso simultâneo. A equipa que organiza o torneio deve proporcionar o campo, o estádio com as balizas, os balneários, os bombeiros e, se necessário, policiamento, assim como o almoço convívio e uma tarde cultural. O Hóquei em Futebol Portugal organiza os jogos, leva os árbitros, as equipas técnicas e também leva as medalhas e os brindes. Mas, como eu estou a dizer, praticamente temos tudo já fechado para a época de 2024, o local e as datas dos torneios. Os torneios, mais uma vez, são lúdicos, sem carácter competitivo, é acima de tudo para os atletas se divertirem e conviverem. Estas são as datas já dos próprios torneios. Tivemos em Macedo Cavaleiros, tivemos em Almeirim, vamos ter agora em Coberto, porque tivemos que anular 2 torneios exatamente por causa do mau tempo, por isso o próximo em Lisboa, 19 de janeiro, será Coberto. Depois vamos ter no Montijo, Castia, que é em Aveiro. No Funchal vamos ter o primeiro torneio internacional, e com equipas, já temos cerca de 8 equipas inglesas que vão participar. Vamos ter Montemor Novo, Castelo Branco, Loures, Vinhais, Oliveira do Bairro, Guimarães e ainda falta para aí um ou outro. E em Rimeior será o torneio final. Como eu disse, as equipas podem participar em 1, 2, 5 nos torneios que quiserem, não há nenhuma obrigatoriedade de participarem nos torneios. Vão lá aqueles que podem ou que querem ir. Pronto, nós também fazemos aqui este papel da formação, já organizamos 2 congressos mundiais, um em Aveiro, outro online, o próximo será em Guimarães, também em maio, e depois muito estas formações temos estado a fazer sessões de divulgação e sessões de formação. Cá está, este foi o nosso curso, temos cursos de curta duração, vamos avançar com uma pós-graduação também em desporto sénior, e normalmente as nossas formações são sempre certificadas pelo IPDJ
e pelo IXIA, que é o Instituto Superior de Aveiro. Que são os vários dos nossos parceiros, o IPJ obviamente que é o nosso parceiro já muito antigo, temos também a parceria com a Decathlon, com o Auchan, com o Browns, que é uma das equipas que organiza os torneios no Algarve, e o que é pista daqui para o futuro? Um dia haverá regras iguais em todo o país, não me parece, acho que isso vai ser mesmo de torneio a torneio, haverá de futuro uma competição, uma liga oficial em Portugal, é provável que haja de facto aqui um interesse em criar algo mais competitivo, não será connosco, porque o Hockey Futebol Portugal é uma aposta muito forte na componente social e não tanto na parte competitiva. Haverá divisão de equipas por idade, é possível, mas isso só é possível quando as equipas têm muitos jogadores, o que também não é o caso até agora, porque a maior parte das nossas equipas são muito variáveis na idade dos jogadores, não me parece. Haverá equipas ou torneios em que se joga com guarda-redes? Sim, é provável. Temos tido esse pedido por parte de algumas equipas de experimentar jogar com guarda-redes, por isso é provável que nós um dia venhamos a fazer um torneio só com guarda-redes, também só para experimentar. Onde é que se joga com guarda-redes? É no Algarve. Os torneios do Algarve jogam sempre com guarda-redes, a equipa do Farense joga com guarda-redes. De resto, jogamos sem guarda-redes. E cá está, é o nosso lema, como eu tenho dito nesta formação. O hockey e futebol Portugal é mais que um desporto, é acima de tudo uma festa. Nós queremos é que as pessoas se divirtam, brinquem, façam desporto com todas as vantagens que nós já vimos, e esse é claramente o nosso grande objetivo. Fica aqui os nossos contactos. Dúvidas que tenham, que queiram saber. Luís, posso fazer uma pergunta? Força! Luís, eu tinha sondado aqui há tempos, por causa do seguro para os clubes. Já me Sim, sabe dizer alguma coisa? o seguro já foi aprovado, estou só à espera que me confirmem alguns dados. Mas até Sim. ao final do ano essa informação vai ser enviada. Ok, então. Era só E isso, depois nós estamos a fazer uma coisa que seja muito parecida com aquilo que nós já temos para as universidades sénior. Ou seja, ok, este valor que eu aqui apresento, dos 6 euros, em princípio foi aquilo que a companhia me indicou que iria sim, apresentar. Assim que for ok. oficial, nós enviamos muito. Depois só queria que não esquecer indicar também quais são os documentos necessários, está bem? Sim, sim. Aquilo não vai ser preciso de documentos, Alfredo. É só preencher um Excel com a data de nascimento, o número de contribuinte e o Ah, nome do. É só isso. ok, Não é nada. tá bom, obrigado. Nós estamos. E só está a ser um bocadinho atrasado, porque nós temos sempre a questão do limite de idade, porque eles querem sempre pôr um limite de idade e nós não aceitamos isso. Então, às Sim, vezes, andamos sim, ali um bocadinho a pedra. Porque eu não acho ok, admissível que ponham um limite de idade. ok. Não concordo. Pois se Sim, posso sim, força. se colocar aqui uma questão, há novidades desse pós-graduação que o Luís falou, ou está ainda em embrião? Sim, ela vai ser apresentada em janeiro. Ok, ok. Muito ok, obrigado. Como é que depois nós temos conhecimento, A enfim, gente dos vai sempre enviar eventuais por e-mail. interessados? Ok, Nós vamos sempre enviar por obrigado, e-mail. obrigado. Obrigado. Ora bem, então se não há dúvidas, fazemos aqui a nossa pausa para almoço. Já tiveram uma aula de nutrição, já sabem o que é que podem fazer para o almoço e beber muita água. Regressamos ao meio-dia, então, com o modo de psicologia desportiva. A todos, Às muito duas, obrigado e até já. Às Até duas. já. já. Deixem-me só aqui. Até já. Até já, até já. Até já. Bom almoço.